da Agidev. E hoje nós convidamos o professor de música Fábio Souza para falar um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido na Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes. Ô Fábio, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo, boa tarde. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse programa que fala tão direto com a população de Joinville, com a região. Tem tanta notícia e ter esse espaço para a gente poder falar um pouquinho da Agidev. Ô Fábio, a Agidev, ela oferece uma série de atividades para as pessoas que têm deficiência visual especialmente. Como é que se insere a música nesse contexto? A pessoa que chega lá e nunca viu um violão na vida, ela tem a oportunidade de aprender a tocar, apesar da dificuldade visual? Tem sim. Então, como todos, quando a gente ouve falar em reabilitação de pessoa com deficiência visual, a gente pensa sempre na escrita braille, na questão de andar de bengala, aprender a andar de bengala, na questão escolar, mas além disso, outras atividades vão somar para esse processo de integração social daquele indivíduo que perdeu a visão ou que nasceu cego, como o esporte e as atividades culturais. Aí, no caso, a música, né, nós temos um coral que se apresenta no Natal Luz de Joinville, apresenta em asilos, apresentou em hospital. Então, a gente tem sempre, quando estávamos trabalhando, normalmente tínhamos uma agenda muito intensa do nosso coral. Nós temos um grupo de teatro também que apresenta na Noite Cultural Inclusiva de Joinville, nas escolas. Nós tivemos o Boi de Mamão com o professor Valério. Então, a gente tem uma atividade bem intensa e que ela acaba somando, né, as outras atividades de reabilitação. Então, uma pessoa no teatro, para se movimentar no palco, ele tem que ter uma noção de orientação e mobilidade. Tem que ter esse conhecimento para se localizar. A música começa lá com a criança, trabalha a coordenação motora fina, que vai contribuir depois para o braille. Ô Fábio, eu até me permita interromper, até me causou aqui uma curiosidade, desculpe a minha ignorância, mas a pessoa quando ela aprende a tocar violão, por exemplo, ela lê em algum lugar as notinhas ali para aprender para o iniciante, para aprender a tocar o violão. Como é que se faz no caso da pessoa que é completamente cego e que não tem nenhuma noção de música para iniciar esse processo inicial? Como é que funciona? Então, existem vários métodos, inclusive existe partitura braille, existe softwares de computador como Musi Braille, desenvolvido especificamente para a pessoa com deficiência visual, onde ela pode digitar ali, compor inclusive direto na partitura, e ela vai escrever e a partitura vai imprimir com a clave de sol, aquelas linhas, né, que o pessoal conhece. Mas eu trabalho mais com o método Suzuki, que é um método mais de transposição de escala. Ensino, por exemplo, uma música simples, com 3 notas, e a partir daquela música, daquelas 3 notas, eu posso trabalhar outras músicas e depois a gente vai mudando a tonalidade. Então, o nosso estímulo para a questão da musicalização, no caso de instrumento, é trabalhar a questão do ouvido, a prática, entender como funciona a mudança da altura, da intensidade do som, conforme vai mudando a intensidade, vai mudando a nota, no caso do violão ou o acorde no teclado, né? Ô Fábio, dizem que a pessoa que especialmente aquela que é completamente cega, né, ela desenvolve, é uma necessidade, na verdade, né, ela desenvolve uma maior atenção nos outros sentidos, né? A gente pode dizer que, em função disso, a audição mais apurada, por necessidade, é um aliado para ela aprender música? Sim, eu acho que tu até tocasse assim, na palavra-chave, que é desenvolvimento. Porque isso todas as pessoas podem, né, desenvolver a sua audição, o olfato. Como a pessoa surda, ele tem uma visão mais apurada, não que a pessoa nasce com esse sentido mais diferenciado já por ser cego ou não. Ele desenvolve, é isso que tu falaste. E tanto é que, por exemplo, o surdo, eles são escolhidos para fazer leitura labial ou para monitorar a câmera de segurança, porque eles já têm essa percepção visual mais apurada também. Então, o deficiente visual, ele tende realmente a se apegar a outros sentidos e aí desenvolvê-los, né, para conseguir sobreviver mesmo, né, para poder se adaptar ao mundo.
Nem todo deficiente visual vai ser músico, né? Muitas vezes ele vai gostar, por exemplo, da questão da narração. O pessoal da deficiente visual gostam muito de rádio. Eles não gostam, por exemplo, de assistir jogo, ouvir jogo pela TV. Eles gostam do rádio, porque o rádio é mais detalhista. Descreve melhor o que está acontecendo. Ele é descritivo. O rádio para o cego ele é perfeito, assim, porque ele é total. Ninguém vê a imagem, né, do rádio. Então, cada um vai tender assim pela sua personalidade, claro, mas também tem a diferença assim. A criança que nasce cega, na maioria das vezes, se ele não tiver nenhum problema cognitivo associado com a deficiência visual, ele vai ter um ouvido absoluto. Ele já vai desenvolver esse ouvido absoluto de criança. Tanto é que eles tocam de ouvido as crianças cegas como se fosse uma brincadeira, como se não tivesse importância nenhuma aquilo para eles, assim, no sentido, nossa, como é incrível. Né? Uma criança de 7, 8 anos cega tocar música de ouvido, para mim, por exemplo, lá dentro da AGDEV é uma coisa natural, é corriqueiro isso, né? Já o adulto que perde a visão, ele vai ter a mesma dificuldade de aprimorar esse ouvido absoluto do que qualquer uma pessoa que não desenvolveu. Então, pode ser que com o tempo ele desenvolva ou não. Ô, Fábio, as redes sociais, eu diria que especialmente o YouTube, ele fornece às pessoas que não são cegas e que querem aprender música, muitos canais, né, com dicas, instruindo o pessoal realmente a tocar músicas que são mais complexas ou mais simples. Esse recurso da internet também está disponível para o cego que gostaria de se envolver com música? Sim, existem pessoas com deficiência visual que aprendem muito também através do YouTube, de redes sociais, até porque os deficientes visuais eles têm uma integração através de rede social muito grande entre eles, entre os grupos de pessoas com deficiência visual. Aí dentro desse hall de pessoas, tem muitos que já são músicos e que podem estar compartilhando conhecimento, mas existe sempre a dificuldade do deficiente visual na questão de vídeo, é a descrição da imagem. Então, muitas vezes ele vai pedir, por exemplo, assim, ajuda às vezes lá para alguém da família, para descrever o que está acontecendo ali. Ele está com a mão na primeira corda, na segunda. Então, mesmo a pessoa, às vezes, não sendo músico, ele vai poder auxiliar o deficiente visual a aprender o instrumento. Porque instrumento, como qualquer coisa, é só dedicação. Então, vai depender do nível de dedicação de cada um. Ô, Fábio, eu gostaria de concluir fazendo mais um questionamento a respeito da AGDEV. As pessoas que, de repente, elas ainda não procuraram a AGDEV, apesar de ter deficiência visual, né? Como é que é o procedimento? Ela pode procurar diretamente a entidade? Por exemplo, a pessoa que se interessou especificamente por música. Pô, eu gostaria de aprender música. Ela pode procurar a AGDEV, apesar de não frequentar lá atualmente? Como é que é o processo? Pode sim. A AGDEV, o primeiro critério é pessoa com deficiência visual. Pessoas que enxergam no máximo 30%. Acima disso já não se enquadra como deficiência visual. Então, ele vai fazer uma triagem, porque muitas vezes, como tu mencionaste agora, a pessoa quer aprender música, só que ele ainda não sabe sair do portão da casa dele até um ponto de ônibus ou até. Então, qual que é a prioridade dessa pessoa naquele primeiro momento? Ele vai poder participar de uma atividade musical, no caso uma musicalização, uma atividade em grupo para a questão emocional, para a questão até para auxiliar mesmo, como eu havia dito antes, na coordenação motora, né, dependendo o grau da pessoa, mas a prioridade é sempre a reabilitação. Aí, no caso, claro, às vezes a pessoa já é reabilitada, ela tem deficiência visual, uma baixa visão, um cego, já é reabilitada e quer voltar para a AGDEV, ou que é um baixa visão que consegue andar sozinho, consegue escrever, não precisa, aí ele pode sim, nesse caso, mas sempre uma triagem antes. Muito bem, e a gente lembra, nós não temos aqui a camisa da AGDEV para mostrar não, né? A gente não tem, mas eu quero lembrar você que você pode colaborar com a AGDEV, você vai lá na AGDEV, faz uma contribuição de R$40. R$40, somente R$40, você ganha uma camisa da AGDEV de lembrança e você vai estar colaborando com uma entidade que faz um trabalho magnífico
não só em Joinville, mas todo o estado de Santa Catarina, e é por isso que nós convidamos hoje o Fábio Souza aqui. São 40 anos nesse mês, gente, 40 anos que a Agidev desenvolve essa atividade fantástica com as pessoas que têm deficiência visual. Ô Fábio, agradeço muito a sua presença. Fala pra gente qual que é o telefone para as pessoas que quiserem entrar em contato, de repente alguém interessado em colaborar com a compra da camisa. Esse é o 3436-3126. 3436-3126. Fábio Souza, muito obrigado. Espero que você retorne muitas vezes aqui para falar conosco sobre a Agidev. Nós que agradecemos, em nome de toda a Agidev. Estamos numa situação muito difícil, como toda a sociedade, mas para uma instituição como a Agidev, que depende de ações sociais, nós fazíamos um evento por mês, estamos há quase 1 ano e meio parados, sem gerar recursos, tínhamos colaboração de doação que nós íamos buscar nas casas, não estamos fazendo, né? Então, para nós, qualquer oportunidade de captação de recurso para manter esse nosso serviço é muito importante, porque uma hora a pandemia vai acabar, né? Espero que seja em breve, e nós voltaremos com a corda toda, porque as pessoas com deficiência visual que estão em casa, que não podem ir, a gente está com uma redução de atendimentos, estão ansiosas para ter esses serviços ativados novamente, né? Então é muito importante, quem puder colaborar, quem quiser ajudar a Agidev, se procurar a Agidev em Facebook, se procurar a Agidev através do portal Joinville, através de qualquer rede social, vai encontrar a Agidev. Então, além desse telefone que o Enio passou, estamos precisando, nesse momento, de um apoio mesmo da sociedade, e agradecer muito essa oportunidade do programa Via Direta de estar mostrando um pouquinho mais da nossa instituição. Obrigado. Muito bem, falamos com o Fábio Souza da Agidev, ele que é professor de música. Ajude a Agidev. Você não vai se arrepender, você vai estar ajudando não uma entidade, você vai estar ajudando muitas pessoas que precisam da Agidev, precisam da Agidev forte, a Agidev atuante e colaborando com a comunidade de Joinville e de Santa Catarina.